desenvolve, né? Então essa é a nossa estrutura básica, e a gente tem agora como missão fomentar cada vez mais o acesso às informações e, consequentemente, aumentar o controle social frente aos gastos e aos gastos públicos e à efetividade das políticas públicas, né? Esse é basicamente o nosso mistério, a nossa missão, e a gente está agora cuidando de uma reestruturação de processos, adequando algumas questões internas para que a gente tenha um funcionamento mais efetivo do que vinha acontecendo nos últimos anos, né? A Controladoria é um órgão pioneiro na administração pública municipal, e isso em todo o país, né? E serve também de exemplo para outros municípios. A gente tem procurado trabalhar de forma coordenada com a Controladoria Geral da União, com outros órgãos de controle Brasil afora, de modo a que a gente consiga trocar experiências e obter as melhores práticas dentro da área de controle interno, de controles internos, né? Sempre dialogando com organismos aqui nacionais e internacionais. Eu acho que é um órgão de vanguarda dentro da administração pública municipal, e que acho que tem conseguido corresponder às expectativas dos munícipes na medida em que entrega produtos bastante palpáveis, como a recuperação de ativos nos casos que vocês acompanharam, lá do Teatro Municipal e também lá da chamada máfia dos fiscais. Enfim, são exemplos de que o trabalho da Controladoria gera realmente um ganho para o município, né? Basicamente era essa a minha fala inicial. Vocês vão ter agora aqui com o Renato e com o Paulo uma explicação mais pormenorizada de como se dá o controle social, a fiscalização por meio da transparência na cidade. Eles dentro da área de atuação da coordenadoria deles, vão conseguir explanar com maior detalhamento como é que funcionam os fluxos de trabalho, os objetivos e as nossas metas, né? A Controladoria está inserida dentro do plano de metas do governo, tem metas bem claras, como a implantação de ouvidorias setoriais, né? A ouvidoria, que é o quarto órgão, o quarto eixo da Controladoria, que é o eixo de entrada, né, de todas as reclamações, denúncias, que posteriormente são processadas pela auditoria e pela corregedoria, e a tendência é que a ouvidoria se aproxime cada vez mais dos cidadãos por meio da implantação de pontos focais em cada uma das secretarias e dos órgãos da administração, inclusive indireta, tá? Essa é a linha de atuação, de forma que a gente consiga oferecer uma facilidade maior de acesso aos pedidos de informação, às reclamações, às denúncias, né? E que esse fluxo se torne cada vez mais fluido, né? Então, basicamente é isso. Eu agradeço a presença de todos. Vou passar a palavra ao Paulo e ao Renato, mas antes queria abrir, se alguém tiver alguma questão, alguma coisa. Peço licença que depois eu não posso permanecer até o fim, que eu tenho que retornar lá para a Controladoria, que a gente ainda tem uma reunião, eu pelo menos ainda tenho uma reunião, mas até às 8h30, então eu não vou poder ficar até o final. Mas estou disposto, aberto a responder alguma questão, se porventura vocês tiverem alguma. Muito boa noite. Gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais genérica a respeito do qual a visão do senhor em relação à localização institucional do órgão dentro da administração. Se na visão do senhor, acha que influencia na condução das atividades, nesse sentido. Até porque tivemos um caso do Ministério da Transparência agora, né, com a extinção da CGU,
aí o mesmo, de forma bem semelhante, aconteceu no município, com uma realocação dentro da estrutura administrativa? Eu respondi essa questão agora há pouco ali fora para o pessoal da TV Câmara, e essa é uma das grandes questões que me colocaram e que se colocam em relação à história da controladoria. A questão da função ou das consequências da alteração administrativa, eu acho que elas seriam relevantes se houvesse a supressão de algum tipo de competência ou de atribuição do órgão. Algo que em absoluto aconteceu, até porque a criação da ouvidoria, da controladoria, se deu por meio de lei. O decreto que reorganizou a estrutura administrativa da prefeitura, como o próprio nome lá no caput diz, ele cuida tão somente de questões administrativas. O que isso quer dizer? Como fica a alocação de cargos, como fica a questão de espacial, e aí o espacial, quando eu digo físico mesmo, né? Prédio tal vai ficar com quem, como isso vai ficar. Não houve nenhuma alteração no que diz respeito à independência do órgão, às suas atribuições, às suas competências. Isso é que eu acho que é o mais relevante. Então, essa alteração, colocando a controladoria dentro do eixo da Secretaria de Justiça, que inclusive foi recriada, né, porque ao final do governo a Secretaria de Negócios Jurídicos perdeu a sua caracterização como havia sido outrora, não afetou em nada, e aí você pode até fazer pergunta para os coordenadores que vão estar aqui, não afetou em nada os nossos trabalhos e nem a nossa atribuição. Inclusive, para você ter uma ideia, por exemplo, até mesmo a questão orçamentária continua sendo autônoma, não é? Nós temos hoje o orçamento da Secretaria de Justiça, é um orçamento compartilhado entre a Procuradoria-Geral do Município e a Controladoria-Geral do Município. Então, quer dizer, a questão é meramente administrativa mesmo, e não afetou só a Controladoria, né? Outras secretarias também sofreram um processo de fusão. Creio eu que eu não estava à frente do órgão à época, mas creio eu com o intuito de se racionalizar despesas, não é? Porque a manutenção de uma pasta com o status de secretaria tem uma série de repercussões, inclusive financeiras. Eu acho que todos vocês conhecem bem a estrutura administrativa municipal, mas você tem repercussão em termos de cargo, carro, segurança, limpeza. Você tem uma série de gastos que são gerados em razão apenas de uma pasta estar denominada como secretaria ou não, né? Então, aí, para fechar e responder a tua pergunta, não entendo que isso tenha sido um problema, até porque você vai poder acompanhar o trabalho que foi desenvolvido de 1º de janeiro até o mês passado, com a antiga controladora e com o órgão, foi exatamente o mesmo que vinha sendo feito de 31 de dezembro para trás. E vai ser o mesmo que seguirá sob o meu comando, de julho e de agosto em diante, tá? Então, assim, acho que a preocupação maior deveria ser, pelo menos a minha, se houvesse algum tipo de interferência dentro das nossas atribuições. Isso em absoluto não houve, tá? Você não precisa nem acreditar no que eu estou falando. Você pode perguntar até para os coordenadores que estão aqui. Você tem representantes da auditoria, representantes da promoção de integridade, e eles vão te assegurar se houve algum tipo de alteração ou de orientação, e desde janeiro e depois, a partir do momento em que eu assumi, de mudança de rumos. Até porque também as pessoas às vezes confundem muito uma coisa. O corpo da controladoria é um corpo extremamente técnico, formado por procuradores do município, agentes municipais de controle interno e funcionários comissionados. Esses dois primeiros grupos são os grupos majoritários, não é? da controladoria. E o que acontece? Essas pessoas têm atribuições funcionais definidas em lei e são aprovadas em concurso público. Então, quer dizer, existe uma inércia, e aí uma inércia positiva, no sentido da tramitação dos feitos. Então, não é uma simples alteração administrativa que modifica em nada as atribuições e as obrigações
de cada um dos profissionais que estão ali, você entende? Então, quer dizer, o comando geral, ele serve para dar diretrizes para uma outra linha, firmar acordos. Agora, o trabalho realizado cotidianamente, ele segue de acordo com a responsabilidade de cada um desses profissionais, que passaram em concursos públicos de grau de dificuldade bastante elevado e que não vêm para cá, ou para aí eu falo controladoria, mas eu entendo que seja o mesmo em qualquer outro órgão da administração, para não cumprirem as suas funções, né? Até porque isso enseja procedimentos disciplinares e pode complicar muito a vida funcional dessas pessoas. Então, essa estabilidade, ela é muito importante para garantir, inclusive, esse fluxo de trabalho, né? Então, independentemente de qual é a organização administrativa do momento, aqueles profissionais estão ali para desempenhar as suas funções definidas em lei. E é isso que eles têm feito de forma bastante dedicada, com a estrutura que a gente tem, né? Nós estamos brigando para conseguir algumas condições melhores no sentido de novas nomeações, incremento aos quadros funcionais, mas aí a gente barra um pouco na questão orçamentária, né? Um momento econômico exigiu da administração como um todo, e até por determinação do prefeito, que fossem feitos contingenciamentos, né? Congelamento de cargos, redução e renegociação em contratos, com vistas a se promover uma economia e um reequilíbrio econômico da administração. Então, isso afetou a todos, a nós inclusive, mas nada que tenha prejudicado o desempenho das nossas funções, né? Nada. Mais alguma questão, não? Então tá ótimo, gente. Eu agradeço demais a atenção de vocês, a presença. Vou convidar aqui para virem compor a mesa para falar dos desafios de controle interno, transparência, controle social e fiscalização na cidade de São Paulo. O Renato Conte, que é o coordenador do Núcleo de Promoção de Integridade. Por favor, Renato. E o Paulo Eduardo Galvão de Oliveira Machado, que é auditor municipal de controle interno e trabalha no núcleo de inteligência na APRE, também da controladoria. Eu novamente agradeço a presença de todos, peço licença para me ausentar, mas com certeza vocês vão estar em excelente companhia aí com a exposição do Renato e do Paulo, tá bom? Muito obrigado, uma boa noite. Tá funcionando? Tá todo mundo ouvindo bem? Bom, primeiramente, como o nosso controlador já disse, meu nome é Paulo, sou auditor municipal. Né, como ele já entrou nesse mérito, fui aprovado no concurso que teve em 2015. Hoje em dia eu trabalho na assessoria de produção de informação e inteligência, APRE, mas eu vou estar aqui primeiramente dando uma visão geral aqui da controladoria. Não sei se todo mundo está familiarizado, quais são as divisões, né? O controlador ele deu uma passada bem por cima, eu vou entrar um pouquinho mais em alguns detalhes para explicar melhor, falar um pouco da carreira de auditor, quais são as especializações, onde estão divididas. E tudo isso vai ser essencial na minha tentativa de mostrar para vocês qual que é a importância da transparência de dados, não só para vocês como cidadãos, mas para a gente também como auditor. Porque para a gente essa questão de transparência de informação, ela também é essencial. E eu espero, né, ter sucesso nesse sentido, de que assim que eu terminar minha fala e passar para o Renato, que vocês tenham entendido a grandeza dessa questão, como que ela é importante, como que ela impacta em todas as áreas, né? Então, dando início aqui, primeira coisa, né? Começando pelo começo, introdução. A controladoria é um órgão de controle interno. Então, se a gente for até pensar na questão jurídica, e talvez até mais do que jurídica, uma questão constitucional, como vocês podem ver ali, tá dando para ver o slide bem? O pessoal que está aí no fundo está conseguindo ver também?
Então a gente tem ali no artigo 74 da Constituição Federal que os poderes, de forma integrada, vão ter que integrar um sistema de controle interno com a finalidade de. Aí vem uma série de, né, incisos, alíneas e tudo mais, como acho que aqui algumas pessoas sabem, a nossa Constituição ela é bem extensa, ela é bem prolixa até, posso dizer, de certo modo, então não vamos entrar no mérito aqui dessas finalidades. E também ela tem na lei orgânica do município, que é como se fosse a Constituição da cidade, né? Também falando aqui, e até eu grifei aqui, né, acho que ficou um pouco ruim de ver talvez, que é o sistema de controle interno dos poderes executivo e legislativo, né? Então, havia essa necessidade jurídica, né, para, então, conforme com a Constituição e tudo mais, se criar um cargo, um órgão de controle interno. Lógico que também tem toda uma questão, né, um momento político que existia na época e tudo mais, né, que atualmente a questão de controle está tendo uma importância bem maior, acho que do que a gente tinha há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, acho que isso é inegável. Até, curiosamente, por exemplo, tem alguém aqui que é formado em Direito, faz Direito, alguma coisa assim? Não sei se vocês observaram, atualmente, por exemplo, em faculdade de Direito, curso de pós-graduação, começou a chover um monte de especialização em Compliance, especialização em Direito Empresarial, controle e tudo mais. Então, não é à toa, né? E, bom, aí foi tudo mais, em 2013, vamos dizer assim, fez-se a luz e foi criada a Controladoria, né, através da Lei 15.764, que era uma lei que, na verdade, ela não dispunha exclusivamente da Controladoria, ela foi uma das primeiras leis aprovadas na gestão do prefeito Fernando Haddad, que, na verdade, era uma lei de reorganização, então tinha várias secretarias que estavam surgindo, algumas estavam sendo extintas, outras que estavam sendo juntadas, então a Controladoria acabou entrando nesse ponto. E como o controlador também já disse, quando você cria uma secretaria, um órgão novo, isso envolve muitas questões que não são tão óbvias no primeiro momento, mas que elas são muito impactantes, como, por exemplo, questão orçamentária, questão administrativa. E, naturalmente, na época que foi criada, teve-se muito debate sobre isso. Se valia a pena, vamos dizer assim, você criar um órgão exclusivo de controle. Porque não é que não existia controle antes da controladoria, existia, só que ele não era, vamos dizer, centralizado num órgão próprio, existiam servidores em certas secretarias que desenvolviam esses trabalhos de controle, certo? Infelizmente, vamos dizer assim, para a nossa sorte, pode parecer paradoxal, mas vai fazer sentido, assim que a Controladoria foi criada, em 2013, o que aconteceu, o que foi descoberto? Alguém sabe? Tem algum palpite? Não, Lava Jato não. Máfia do ISS. A partir do momento que foi descoberto o esquema da máfia do ISS, essa discussão, vamos dizer assim, se compensava, se tinha sentido ter um órgão de controle interno, ela, vamos dizer assim, ela foi superada. Porque em 6 meses, vamos dizer assim, já tinha sido descoberto um esquema que depois foi apurado, tinha dado um prejuízo, vamos dizer assim, de aproximadamente 500 milhões, né? Alguma coisa nesse sentido. Inclusive, até um dado bem assim, conta de padaria, vamos dizer, para a questão de se compensa ou não ter um órgão de controle, é que para cada R$1 investido na controladoria, tem um retorno de 38, né? Mais ou menos isso. Talvez o Ricardo, que está sentado ali, vai ser um dos palestrantes na quarta-feira, talvez ele aborde isso, explique um pouquinho melhor como é que funcionam esses cálculos e tudo mais. Como o controlador disse, a Controladoria Geral é dividida nessas áreas aí, né? CAIM, que é auditoria, que é normalmente o pessoal que faz auditorias técnicas mesmo, que é quando saem aqueles relatórios na mídia, que foi apurado tal coisa na secretaria, tal coisa em outro lugar, normalmente é esse pessoal que faz esse trabalho mais técnico, né? O pessoal de COP, que aqui o Renato vai falar, vai entrar mais em detalhe, não vou me aprofundar muito. Aí ele vai explicar bem a segunda parte inteira dessa palestra, praticamente sobre COP, vamos dizer assim. A Corregedoria Geral do Município, que infelizmente ela é necessária. Por que infelizmente? Porque a Corregedoria Geral do Município, ela é, vamos dizer, aquele ditado popular, de que é melhor prevenir do que remediar. A Corregedoria é a parte que remedia. Por quê? Ela é responsável por apurar responsabilidades funcionais, aplicar suspensões, penas, demissões. Então ela é já no estado posterior, vamos dizer assim. Já é no sentido de que não foi possível evitar que fosse cometido algo irregular, que fosse cometido um erro, e aí foi descoberto e esse funcionário ele tem que ser apenado.
Então, ela é uma parte essencial, porém, vamos dizer assim, que idealmente ela não seria muito utilizada, né? Porque idealmente a gente conseguiria sempre prevenir que acontecessem tipos de desvios e condutas funcionais incorretas. A Ouvidoria Geral do Município, né, que é o canal de contato, como o controlador já disse aqui, vocês podem usar o 56, tem um portal na internet, que é justamente como se fosse o canal de contato mesmo, né, como se fosse um intermediário entre a gente, que está lá dentro, o órgão técnico, auditores, e os cidadãos, né. E pode às vezes até ter uma certa crença de que não adianta muito, mas muita coisa do que a gente faz, muita auditoria que a gente faz, que a gente apura, tem origem na denúncia que vem de vocês. E não sei se vocês têm essa crença de que isso tem efeito ou não tem, mas agora eu afirmo para vocês que realmente tem. A gente já teve casos de gente que mandou até vídeo, né? Só mandava um vídeo gravando, falando baixinho, assim, ó, isso aqui, ó, que roubalheira, ó, não sei o quê. A gente não recomenda fazer isso, mas só para dar um exemplo, né? Não precisa chegar a esse ponto. Inclusive tem anonimato, se vocês quiserem, então não tem nenhum problema para vocês. E o SGAF, que é a Supervisão Geral de Administração e Finanças, que basicamente é o que impede que o órgão imploda, né? Porque todo mundo fica concentrado nas suas atividades, e aí alguém tem que cuidar da casa, né? Vamos dizer assim. Então o SGAF, pessoal de recursos humanos, compras, licitações, manutenção, eles que ajudam a rodar bem o órgão, né? Tudo mais. E aí, como disse aqui, essa divisão ela não é à toa, ela é inspirada principalmente na CGU, né, Controladoria Geral da União Federal, que hoje é chamada de Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, sei lá que nome que está hoje. E tá, muito bem, muito legal, foi criada a Controladoria, foi descoberto o esquema da máfia DSS, tudo mais, deu uma estrutura legal para ter uma continuidade do trabalho. Qual que seria o próximo passo? Do ponto de vista institucional, que foi importante para a Controladoria, foi justamente a criação de uma carreira própria. Agora, por que a criação de uma carreira própria é importante? Por alguns motivos. Primeiro, um planejamento. Quando você cria uma carreira, você está criando um plano de carreira, você está atribuindo em lei todas as atribuições daquela carreira, as divisões em que os funcionários vão trabalhar, e você também acaba forçando a administração a fazer um planejamento futuro para aquele órgão. Porque se você tem uma carreira, você cria uma carreira, você não cria uma carreira para daqui 2 anos. Essa carreira, acontecendo tudo, né, normalmente, ela vai estar lá daqui 10 anos, daqui 20 anos. Então, ela é um negócio que, a partir do momento que você criou, é muito difícil de você fingir que não existe mais. Então, isso é muito importante para a consolidação do órgão na estrutura. Outro aspecto importante de você ter uma carreira própria é a questão, por exemplo, da estabilidade e continuidade do trabalho. Porque, por exemplo, todo órgão, vamos dizer assim, comissionado, infelizmente ele está sujeito aos mandos e desmandos da administração, certo? Tem cargos que são cargos de confiança, naturalmente, a pessoa que assume ela vai alterar. Vocês veem isso sempre quando muda governo, que todos os secretários anteriores, quase todos saem, ministro, tudo mais, é comum. Quando você tem uma carreira própria com a estabilidade prevista na Constituição Federal, você impede que tenha uma quebra total, porque você garante que os funcionários que estavam lá na gestão anterior, eles vão estar lá na gestão posterior, independente de vontade de quem está acima, de quem acabou de entrar, de quem acabou de sair. E um outro aspecto é a especialização, porque, como eu disse, como você faz um planejamento para aquela carreira e tudo mais, e o trabalho de auditoria é um trabalho de uma maturidade técnica essencial, em que você vai adquirindo experiência mesmo, né? Por exemplo, se alguém aqui já leu algum livro de auditoria, vocês vão ver que é meio genérico assim, um livro de auditoria. Ele não é assim, tipo, ah não, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, você vai fazer isso, no final, ó, legal, você descobriu um desvio de 10 milhões. Não, não é assim. Porque justamente o negócio que é bem aquela coisa assim, cada caso é um caso. E isso é muito bom você ter uma carreira, porque você vai garantindo essa maturidade técnica. Hoje, a nossa carreira ela é dividida em 3 áreas, né? Área geral, de infraestrutura e correição. Um total de 100 auditores, né? A área geral é a área maior, com 72 auditores, né? Idealmente, não foram nomeados todos ainda. Ela é maior especialização na área contábil de fiscalização, mas ela se divide em todas as áreas da controladoria. Todas aquelas áreas que eu mostrei para vocês antes, todas elas têm auditores. Isso aqui, o geral é meio que o pau para toda a obra. Onde precisar, ele vai.
Se precisar de alguém ali, ele vai. Inclusive, tem deslocamentos dentro de áreas. E aqui, um ponto importante é que ali, né, auxílio em outras áreas, secretarias no que diz respeito à eficiência, eficácia e economicidade. Isso para quem trabalha em auditoria, pelo menos lá na controladoria, o pessoal lá que trabalha na auditoria mesmo, eles têm isso aqui colado no teto, na parede, assim, no espelho do banheiro. Tudo que eles fazem, quase tudo, envolve eficiência, eficácia e economicidade. Além da questão, lógico, de auxílio em outras áreas, porque, como eu disse, a controladoria, no seu estado utópico, ela previne que as coisas aconteçam, ela não está atrás de corrigir, ela está atrás de prevenir as coisas. Porque uma vez que já aconteceu, para você ir atrás do dinheiro, você ir atrás de punir alguém, você tentar recuperar o dinheiro, é muito difícil. Por exemplo, a máfia DSS, vocês veem notícia até hoje, né? Falando de que a máfia DSS, de que saiu pena de um aqui, pena de outro ali, que foi sequestrado os bens de um aqui, outro ali. É um processo muito desgastante. Que é muito mais fácil você prevenir, né? Por exemplo, mais ou menos, o que é mais fácil? Vamos dizer assim, você não andar descalço, não tomar friagem, ou você se ficar doente no médico, ver o que você tem e tudo mais, comprar remédio, esperar melhorar, né? A outra área de infraestrutura, que daí é especializada bastante na questão de obras. A gente tem obra pra caramba aqui no município, né? Acho que todo mundo tem alguma obra na rua de casa ou no bairro de casa que passa lá, às vezes, e fala, pô, isso aqui tá aqui faz tempo, ou isso aqui acabou de surgir. Então tem um monte, esse pessoal aqui ele é focado principalmente nessa questão. E eles têm um background técnico muito bom, então eles conseguem fazer uma avaliação técnica muito profunda. Então, a gente já teve auditoria de muro, auditoria de calçada, auditoria que mais? De muro de arrimo. Assim, eu não sei fazer auditoria dessas coisas, mas eles sabem. E a área de correção, como eu disse, o pessoal com maior especialização na área jurídica e correcional, né? Hoje tem 20 auditores. É responsável por causa de repercussão elevada, e aí, como o Guilherme aqui disse, de sindicâncias patrimoniais e procedimentos disciplinares, como eu disse, aquela parte correcional, certo? Tá, beleza, tem todas essas divisões e tudo mais, auditores, mas vamos lá. Como que funciona, então, uma auditoria, basicamente? Certo, aí que eu fiz mais ou menos um esqueminha, ele é bem simplificado, tá? Tá longe de ser isso aqui, vamos dizer assim, como eu disse no dia a dia. Mas só para dar uma ideia do seguinte, certo? A controladoria, o objetivo final dela é fiscalizar certas obras, índices, metas, procedimentos que estão sendo feitos. A auditoria, de certo modo, ela é apenas uma metodologia que você utiliza para fazer isso, certo? Metodologia que daí tem uma sequência lógica, formal, de passos, que, para quem tiver interesse, acho que está definido até em lei, isso aí e tudo mais. Qual que é o objetivo final? Recomendações. E por que recomendações? A palavra recomendações é essencial. Porque, como eu disse, a gente quer ajudar a gestão, a gente quer ajudar a administração pública a melhorar. A gente quer fazer com que o gasto público seja otimizado, com que seja cada vez melhor o proveito. Então, a gente faz recomendação no sentido assim, olha, nesse caso, a gente acha melhor você fazer assim, tudo bem? Tudo. Você sabe como fazer isso? Não. Então, a gente vai tentar te ajudar. Porque, senão, perderia um pouco do sentido da gente simplesmente falar, faça isso. Ah, mas eu não sei fazer. Não, mas peraí, não tem nada a ver com isso. Você que faça. A gente tenta tomar esse cuidado o máximo possível da gente ajudar. Justamente porque a gente faz parte da administração pública. A gente não é um órgão à parte da administração pública. E o que é essencial para a gente conseguir fazer uma auditoria bem feita, chegar em recomendações legais, recomendações que façam sentido, que sejam aplicáveis. Ali que está até num quadradinho um pouquinho mais destacado, que a gente precisa de dados e informação, né? Aí uma primeira pergunta assim, alguém consegue arriscar mais ou menos qual que é a diferenciação entre um dado e uma informação? Não? Pode ser, pode ser. Procede porque eu estou sempre atuando
Bom, nesse caso, né, não vou entrar nesse mérito político, mas justamente sim, exatamente. Sim, exatamente. O que é o dado? O dado, ele é uma informação pura, sem maiores significados. Por exemplo, um número, um CEP, vamos dizer assim, o número de uma rua, o nome de uma rua. Ela é uma informação que só ela, por si só, ela não tem maiores significados. Por exemplo, você pode até pegar um dado de daqueles jogos de tabuleiro mesmo. Se você joga o dado e cai um 3, beleza, saiu um 3. O que quer dizer um 3? Quando você entende o que quer dizer esse 3, você transformou o dado numa informação. Que é você interpretar esse dado, você dar um significado para esse dado, você entender o que significa esse dado. Por exemplo, eu joguei e saiu um 3. Tá bom, mas o que significa esse 3? Quer dizer que eu vou andar 3 casas para frente? Tá bom, agora é uma informação, eu sei o que esse 3 significa. Eu consigo agora trabalhar com esse 3. Saber o que esse dado, qual que é o objetivo disso, certo? E a informação, né, ela é tão importante hoje em dia, tanto na iniciativa privada quanto na pública, que, né, na iniciativa privada, informação é igual o quê? Dinheiro. Muito dinheiro. Por exemplo, acho que a grande maioria aqui usa Facebook ou qualquer coisa do gênero, né? Já recebeu corrente falando que se não digitasse eu discordo no Facebook, todas as informações iam se tornar públicas, iam ser vendidas e tudo mais, né? Por que tem essa neura, vamos dizer assim? Porque realmente o Facebook, as redes sociais, eles ganham dinheiro através da informação. Eles ganham dinheiro através dos hábitos que a gente tem, do que a gente clica, o que a gente assiste, o que a gente se interessa. Então, isso vale muito dinheiro. Só que na iniciativa pública, no caso mais específico da controladoria, a informação também é muito importante. Tanto que lá dentro, como o controlador já disse, a gente tem uma assessoria de produção de informação e inteligência, que é a APRE. Ou seja, a gente tem dentro da estrutura inteira da controladoria uma área específica para lidar com informação. E esse nome ele é muito interessante, na minha visão pelo menos, porque se a gente fizer até uma divisão do próprio nome, vocês vão ver que faz muito sentido, porque é produção, certo? O que é o conceito de produzir? É transformar alguma coisa em outra coisa, transformar matéria-prima em um produto terminado, industrializado, qualquer coisa do gênero. Aqui a gente está transformando dados em informações, tanto em escala micro quanto macro. Escala micro seria a questão de uma auditoria específica, uma investigação voltada a um ponto bem específico, vamos dizer assim. A macro, aí já é questão macro, aquela questão até de big data, vamos dizer assim, né? Que aí já é, por exemplo, de uma secretaria inteira, de um ano inteiro, 2 anos, 3 anos. E a gente faz essas duas coisas lá em APRE, né? Isso eu posso dizer porque o meu trabalho, né, meu dia a dia é em APRE, certo? Aí a questão da informação. Por que é a informação? Porque ela é essencial para a tomada de decisões. Para você tomar qualquer decisão, você precisa ter informações do que você está fazendo, qual é o estado atual, o estado futuro que você quer chegar, vocês concordam? Você precisa ter um ponto de partida e um ponto final. E quanto mais informações você tiver, mais fácil é de você chegar nesse ponto final que você pretende. Né? E a inteligência, o que seria a inteligência? A capacidade de você tomar a melhor decisão baseada nas informações que você tem. Não adianta nada você ter muitas informações e você não conseguir interpretar elas em conjunto, conseguir tirar delas em conjunto o máximo possível. E tudo isso aqui, né, é o que faz a APRE. E por que eu estou falando da APRE nesse sentido? Porque grande parte das informações e bases de dados que a gente utiliza em APRE para a gente fazer as nossas investigações, os nossos levantamentos, nossos apontamentos, nossas conclusões, elas também são dados que são disponibilizados para a sociedade. Por que isso? Lógico, tem dados que a gente tem acesso, que a sociedade, né, o cidadão comum não tem acesso. Mas por que a gente usa isso? Porque é muito mais fácil. Muito mais fácil. Se o dado já está disponibilizado para o cidadão, a gente não precisa falar com ninguém, a gente não precisa perguntar, ir atrás, ver, como será que eu pego esse dado? O que será que eu faço aqui? Para quem que eu tenho que pedir? Tem que fazer um ofício, tem que fazer um acordo, um termo, como é que eu faço? Não, o dado está lá. Por exemplo, o portal da transparência. Se eu quiser ver o salário de qualquer funcionário público, eu entro lá e vejo, não preciso pedir para ninguém, a pessoa não vai nem ficar sabendo que eu vi o salário dela. Isso é ótimo, no sentido da gente ter informações. E outro ponto muito importante é por causa do formato. Porque, se vocês já viram, já leram alguma coisa assim de lei de acesso à informação, uma das questões é que o formato tem que ser livre, né? O formato tem que ser livre. O que significa o formato ser livre? Ele não é vinculado, vamos dizer assim, a nenhum tipo de software, o programa específico. Ele é um dado puramente simples. Para a gente é ótimo, porque a gente faz o que a gente quiser com aquele dado. A gente joga lá no sistema lá de, por exemplo, um SQL, não sei se vocês sabem, que faz programação de base de dados.
A gente faz o programa roda os dados, a gente não precisa mexer em nada. Já vem pronto para a gente. Né? Então, como eu disse, a disponibilização de informações e a facilidade de acesso são, como o Renato depois vai entrar daqui a pouco em maiores detalhes, são pilares básicos da transparência. Então, o que eu queria, né, disse para vocês, espero que eu tenha conseguido até aqui, é mostrar que a transparência, além de um direito do cidadão, ela é muito essencial para qualquer investigação que você faz, para qualquer auditoria que você faz. Então, até a gente mesmo, outras áreas, acaba meio que cobrando, pedindo, né, ajudando o pessoal de cópia na questão de transparência, porque é bom para a gente, certo? Bom, antes de dar continuidade aqui, eu também queria aproveitar e perguntar uma outra coisa para vocês aqui. De 0 a 10, sendo 0, péssimo, 10, muito bom, e 5, mais ou menos, que nota vocês chutariam que São Paulo, o município, tem num ranking de transparência, assim, medido nacionalmente? Que nota vocês acham que teria, de 0 a 10, se alguém puder dar um... Isso. 9? Tá. Alguém mais? Alguém tem uma opinião, tipo 1, 2, porque acha que é 1, 2, alguma coisa assim? Bom, você falou 9, né? Você está bem perto. O município de São Paulo é considerado ranking nota 10 para ranking Transparência Nacional feito pela Controladoria Geral da União, né? E é interessante que vocês perceberem, por exemplo, no total de 2.300 municípios, só 9% tem uma transparência que é julgada de 9 a 10. Muito pouco, vocês concordam? Quer dizer que 10%, 90% dos municípios têm uma transparência que não é considerada ótima. E até pior, se vocês forem ver, 21% dos municípios têm uma transparência que é de 0 a 1. Ou seja, não tem transparência. Você não consegue obter nenhum tipo de dado. Você não sabe nada do que acontece, não tem contrato, não tem salário, não tem nada. Certo? Quando você pega só capitais, se a gente considerar que são 26 capitais mais o Distrito Federal, a coisa já muda, já melhora um pouco, né? Porque a gente tem aqui nessa imagem de baixo 11 capitais que tiveram nota 10. Então já melhora um pouco. E o que eu queria destacar aqui do município de São Paulo? Primeiramente, nota máxima, variação 0. Essa variação 0 era em relação à nota que teve no ranking anterior, ou seja, já são 2 anos seguidos, pelo menos, que o município de São Paulo tira nota 10 nessa questão do ranking de transparência. Se vocês forem ver, são apenas 11 capitais com nota 10 e só 5 tiveram variação 0 com nota máxima, ou seja, só 5 estão se mantendo ali no topo da transparência. A conclusão que a gente chega é que São Paulo é uma questão, está na vanguarda da questão de transparência, porque esse ranking aqui ele tenta mostrar de maneira bem objetiva, né, essa questão. Bom, aqui só para explicar mais ou menos, aí, levantar um pouco a questão do controle social, existem diferentes tipos de controle, né, como está mostrando aqui, controle interno, externo e o social. Sendo que a controladoria está ali, no controle interno do executivo, certo? Então, vamos lá, controle interno, tentar diferenciar mais ou menos um pouquinho cada um dos controles, né? O controle interno, ele é executado, no caso do município, pela Controladoria Geral do município. Ela faz parte da estrutura da administração pública, ou seja, ela é da administração pública direta, ela tem um orçamento vinculado à prefeitura, ela responde para o prefeito, ela faz parte da administração pública. Alto grau de autonomia, porém não é independente. Esse independente aqui é independente, como o controlador disse, não financeiramente, mas administrativamente. Certo? Tecnicamente é totalmente independente, não tem nenhum tipo de interferência, mas como ela é de controle interno, ela não tem uma independência, por exemplo, que um Tribunal de Contas tem. Porque o Tribunal de Contas tem um orçamento próprio, pode organizar livremente todos os seus cargos, suas divisões, e esse é um ponto que o controle interno ele não tem. Muito embora, tecnicamente, que é o essencial, seja. Mas é um ponto importante para diferenciar um órgão de controle interno e de controle externo. Certo? Trabalha em conjunto com a administração pública para o cumprimento das metas, porque justamente o objetivo, como eu já disse algumas vezes, da controladoria é ajudar a administração pública a ser melhor, ajudar a cumprir as metas, ajudar a ter um gasto melhor, a atingir uma eficiência mais alta, economizar dinheiro. A gente trabalha junto com a administração pública. Foco maior na prevenção e otimização dos resultados. E aí o trinômio, que quarta-feira acho que vocês vão escutar mais, bem mais do que eu já falei, que é eficiência, eficácia e economicidade. Controle externo, ele é executado pelos tribunais de contas,
no caso aqui do município de São Paulo, pelo Tribunal de Contas aqui do município de São Paulo, que curiosamente, né, não sei se vocês sabem, só tem 2 cidades que tem Tribunal de Contas municipal, que é São Paulo e Rio de Janeiro. Tem uma autonomia total. Aí, quando eu digo essa autonomia total, em relação àquela questão que diz controle interno, que não tem autonomia administrativa, de organização, aqui tem, né? São órgãos auxiliares do legislativo, né? No sentido de que existe uma parceria, vamos dizer assim, entre os tribunais de contas e os órgãos legislativos, no sentido de que muitas informações que os órgãos legislativos pedem, os tribunais de contas têm e fornecem, mas aqui é uma parceria, não há nenhum tipo de dependência de um ao outro, um manda em outro, são autônomos, certo? Utilizam informações do controle interno. Inclusive, se vocês forem olhar lá a Constituição, fala lá que o controle interno, quando tiver consciência de alguma irregularidade, ele é obrigado a comunicar ao controle externo. E essas informações aqui o controle externo utiliza, até para evitar uma duplicidade de trabalho, porque em nome da eficiência e tudo mais, o que muitas vezes já é apurado pela controladoria, e vice-versa também, que é apurado pelo Tribunal de Contas, o outro tipo de controle leva em conta, justamente para tentar cobrir uma área maior, né, assim, duplicidade de trabalhos e tudo mais. E tem poderes maiores que o controle interno, aí eu digo no sentido assim mais formal da questão, porque, por exemplo, o controle externo pode exigir explicações de outros órgãos, pode sustar editais e tudo mais. Eles têm poderes constitucionais mais fortes, justamente porque eles não fazem parte da administração, certo? E aqui o controle social, dá uma passada bem por cima. Primeiramente, ele é executado pela sociedade, ele é essencial para o auxílio do controle interno. Como eu disse para vocês, muitas das auditorias que a gente faz, dos achados, dos apontamentos, das recomendações, têm origem em denúncias da sociedade. Tem denúncia em 156, portal da ouvidoria e tudo mais, certo? É um exercício de consciência social e fortalecimento da democracia, porque assim, primeiro, ele demonstra o interesse pela coisa pública do cidadão, né? E é uma maneira também muito mais fácil de, por exemplo, você conseguir saber se aquele candidato que você votou está fazendo aquilo que ele falou que ia fazer. E é uma maneira de cada um controlar, vamos dizer assim, por si só, o que está sendo feito, o que o candidato que votou está fazendo, o que não está fazendo. Então é uma maneira assim de você ter maiores informações para saber qual é a prioridade, qual não é a prioridade. E é o controle mais próximo do real foco da administração pública, que é o cidadão. Porque, vamos dizer assim, no ponto ideal, ninguém tem mais condição de dizer o que é necessário ser feito para a sociedade do que a própria sociedade. Então, muitas vezes, o próprio cidadão tem muita condição de falar, não, às vezes não precisa nem ser algo que está sendo feito de maneira ilícita. Às vezes até um controle assim, pô, mas por que você está fazendo essa obra? Não é mais importante fazer essa outra aqui? Em vez de você fazer aqui, por exemplo, a reforma num parque, será que não é mais importante você melhorar o PS? Esse tipo de controle também, ele é parte do controle social, ele é essencial, porque como eu disse, no fim das contas, né, o cidadão, tudo que é feito pela administração pública, em tese, o foco é o cidadão. Então é uma maneira de dar um feedback também do cidadão, de dizer se está sendo feito o que ele gostaria que fosse feito, se está sendo feito de acordo com as prioridades reais que ele tem. E, certo, isso, o objetivo é para dar uma introdução no controle social, né, junto com a transparência. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Renato, que é o coordenador da Coordenadoria de Promoção de Integridade, que vai explicar bem melhor do que eu expliquei aqui para vocês, com certeza. Tá? Então, muito obrigado. Queria agradecer ao Paulo. Obrigado. Não sei se eu vou conseguir explicar melhor não, mas eu vou tentar, prometo. Vamos lá, gente. Eu me chamo Renato. Estou na prefeitura... Todo mundo está me ouvindo bem? Tá? Tá ouvindo bem? Tá. Aqui tá bom? Melhorou? Tá? Joia. Me chamo Renato, trabalho na Prefeitura de São Paulo, completei 9 anos no mês passado, ingressei como chefe de tecnologia na Secretaria de Assistência Social, e de lá tive o convite para integrar em 2014 a
coordenadoria da divisão de transparência ativa, depois me tornei diretor de transparência ativa, e agradecendo ao controlador aí a confiança depositada, se permitirem o registro, né? A confiança depositada para integrar agora a coordenadoria de promoção da integridade na função de coordenador. Eu vou dar continuidade ao que o Paulo apresentou. Vou ser um pouco mais superficial, tá? Não vou entrar muito em detalhes, mas vou abrir para perguntas, para coleta de perguntas no final da apresentação. E aí fico à disposição para poder respondê-las. Então, assim, começo com uma parte histórica, tá? Parte legal histórica. Entro na parte legal Brasil, Lei de Acesso à Informação, e parto para a implementação da Lei de Acesso à Informação e do decreto no município de São Paulo, falando das ferramentas que possam efetivar o controle social. Então, na parte histórica, a gente teve aí... Tá todo mundo vendo bem? Não está escuro? Tá? Tá enxergando? Estão enxergando? A gente tem o acesso à informação como direito fundamental na Declaração Universal de Direitos Humanos, né? E na Constituição Federal, artigo 5º, né, um dos seus incisos, traz a informação, o acesso à informação. A gente tem aqui em 48, então, né? 1948, a Declaração Universal de Direitos Humanos, fala do recebimento e a transmissão de informações, né? Desde já de 1948 já existe esse direito, né? Constituído em normativa internacional. E a Constituição Federal, no seu artigo 5º, traz o direito de você receber informações dos órgãos públicos. Tá? Temos aí outros normativos, enfim, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis, a Declaração Interamericana de Princípios, a Convenção das Nações Unidas, em 2003. Cada uma, né, fala um pouco sobre acesso à informação, fala sobre informação. E a última também cita aí o fomento e a participação ativa de pessoas, né, a Convenção das Nações Unidas. Então, no mundo, a gente tem os marcos legais de acesso à informação. Em 1766, na Suécia, foi o primeiro marco legal registrado sobre acesso à informação. Temos na América Latina a Colômbia, já em 1888. E aí, pulando, enfim, a gente tem um histórico aí, Paraguai, os Estados Unidos com FOIA, enfim. E a Argentina agora, a bebezinha, em 2016, né? Nossa irmã, Lei de Acesso à Informação, promulgada em 14 de setembro de 2016, após 15 anos de tramitação. Então, no marco histórico no Brasil, a gente tem a Constituição Federal em 88, 91, 97, 2000, tivemos aí sistemas de âmbito nacional, né, leis federais, lei complementar, o habeas data como remédio constitucional da informação. 2003, dados e informações Cisnama, lei de transparência veio em complementar em 2009 e a nossa lei de acesso à informação, a Lei Federal 2527, em 2011. A lei de acesso à informação ela foi regulamentada em 2011, publicada em 2011, mas ela teve a sua vigência após os 180 dias de período de vacatio legis, né? Então, ela, de fato, ela entrou em vigência em maio de 2012. Na cidade de São Paulo, ela foi regulamentada pelo decreto 53623 de 2012 e as suas posteriores atualizações, né? Em 2014, surgiu o CMBD, Catálogo Municipal de Base de Dados, que é uma ferramenta que até então surgiu para catalogar todos os sistemas de informação nos órgãos da Prefeitura Municipal, de administração direta e indireta, para que fosse montado esse catálogo com os metadados de informações que os sistemas da Prefeitura contêm. Não os dados e as informações em si, mas quais são as informações que aqueles sistemas comportam, né? Então foi construído esse catálogo em 2014, ele é atualizado anualmente. E ela trouxe também algumas restrições, porque anteriormente eram secretários as autoridades máximas de cada pasta que fazia a classificação do sigilo, que a Lei de Acesso à Informação fala de classificação de sigilo das informações em seus graus. Então, em 2014, ele trouxe uma restrição, fazendo com que só algumas autoridades pudessem classificar essa informação. Já em 2015, houve alteração de fato e a SEMAI entrou, Comissão Municipal de Acesso à Informação,
ela é a responsável pela classificação do sigilo e pelos pedidos de terceira instância que são julgados via sistema SIC, transparência passiva, que eu vou falar lá na frente. Então, é importante, né, aqui dentro da Lei de Acesso à Informação, a gente entender que ela veio, sim, para elevar a participação e o controle social, né, prevenindo a corrupção. E ela abrange os 3 poderes, tanto legislativo, executivo e judiciário, em todas as suas esferas, municipal, estadual, distrital e federal. Ou seja, não é só a Prefeitura de São Paulo que precisa disponibilizar informações e cumprir a Lei de Acesso à Informação. A Câmara dos Vereadores, o Estado através da Assembleia, o próprio Executivo Estadual. Então, são todas as esferas de governo e todos os poderes estabelecidos pela lei. E a lei trouxe a definição, né? Ela trouxe a definição do que é transparência, né? De uma forma clara, a gente consegue explicar o que a lei consegue diferenciar como transparência para a implementação. Então a gente tem aí a transparência ativa e a transparência passiva, né? A transparência ativa é a transparência que visa informar diretamente todo o conteúdo que o órgão tem, que ele pode disponibilizar e que não seja tratado como sigilo por outras legislações, enfim, por características que a própria lei às vezes protege, a Lei de Acesso à Informação pode proteger. Ele visa que o órgão deve disponibilizar isso ativamente, sem necessidade de houver uma solicitação pelo requerente, pelo munícipe, pelo cidadão. E aí eu vou trazer exemplos, tá? A portaria intersecretarial, ela vem para cumprir parte da lei e do decreto, né? Então ela ajuda dentro do município de São Paulo. Essa portaria intersecretarial foi elaborada em 2014. Ela ajuda a fazer a divulgação de forma descentralizada, onde cada portal de cada órgão é obrigado a ter transparência ativa de informações mínimas sobre aquela unidade. E a transparência passiva, a lei estabelece para os casos em que a gente não consegue alcançar enquanto atividade, disponibilização proativa de informações, a gente trabalha via transparência passiva de acordo com o que a lei estabeleceu, que são regras para solicitações de informações ao poder público que no município de São Paulo ocorre através do sistema ESIC e também através de informação, através de cartas e informações solicitadas presencialmente. Hoje, em sua grande parte, pelo sistema ESIC. A gente pode garantir, a Raquel está aqui, ela trabalha na transparência passiva, que mais de 99% dos pedidos praticamente é sistema ESIC. É feito hoje via uma ferramenta de tecnologia, através de comunicação, enfim, pela sua agilidade. Esses pedidos, as quantidades de pedidos presenciais e por carta são bem menores. Então, dentro da transparência ativa, né, que é uma das áreas da Coordenadoria de Promoção da Integridade, a Coordenadoria de Promoção da Integridade está em reestruturação, como o próprio controlador já anunciou no início. Então, ela era formada por 5 áreas, né? Hoje existe uma transferência de uma das áreas para a ouvidoria, enfim, que entende-se que tenha o mesmo alinhamento aí com o órgão federal, que também está trabalhando no mesmo sentido. Então, hoje nós temos a divisão da ética, que trabalha fomentando e divulgando a ética no município de São Paulo para os órgãos, né? Através do Código de Conduta, enfim, em algumas ações para poder promover a integridade como um todo na Prefeitura de São Paulo. Temos o setor de transparência ativa, que trata exatamente da disponibilização no município de São Paulo hoje de informações proativamente, na qual a divisão de transparência ativa cuida de 2 dessas ferramentas, que é o portal de transparência e o portal de dados abertos, mas eu vou acabar citando e passar rapidamente todas. A divisão de transparência passiva, que cuida do sistema ESIC e dos atendimentos dos pedidos presenciais e por carta, que agora está sobre a ouvidoria, né? Foi transferido para a ouvidoria. O controle social, que visa fomentar a sociedade, podendo dar informações de como a sociedade pode exercer esse controle social no município de São Paulo, fortalecendo exatamente o controle social, vem no sentido de fortalecer o controle social. E faltou alguma área? Esqueci de alguma área? Não, falei 4, 5, 4,
Fortalecimento da gestão. Fortalecimento de gestão é uma outra área que tem dentro da Coordenadoria de Promoção da Integridade, que visa trabalhar aí os fluxos, mapear vulnerabilidades para poder propor preventivamente também o fortalecimento da gestão como um todo, inclusive da gestão das informações. Sobre os portais, né, a gente tem aí o GeoSampa, que trabalha com informações georreferenciadas, o Observa Sampa, que traz indicadores da cidade de São Paulo, indicadores gerais sobre natalidade, enfim. O SP 156, que recebe denúncias, reclamações e serviços. O Pátio Digital é uma iniciativa da Secretaria de Educação, né, que também conversa muito com essa questão da transparência, visando pegar informações da Secretaria Municipal de Educação, disponibilizar e também trabalhar o uso dessas informações. O Busca Saúde, que é um portal de busca de postos. SP Cultura, informações sobre cultura no município de São Paulo. E aí eu aproveito para, não sei, aqui algumas pessoas já acredito que conheçam essas ferramentas, e eu venho aqui para incentivar que façam consumo, entre nessas ferramentas, são ferramentas interessantíssimas, trazem uma quantidade de informações enorme, que muita gente às vezes não conhece, ou então às vezes vai procurar uma informação pelo Google e acaba não sabendo onde procurar uma informação do município de São Paulo, que já está disponibilizada ativamente. Então, dentro do portal de transparência, que aqui eu tenho um pouco mais de familiaridade para poder falar, né, que eu trabalhei praticamente 3 anos com o portal de transparência. Voltar um slide? 156. A gente vai abrir para perguntas no final. Pode ser? A gente vai abrir para o final agora. Eu vou acabar a apresentação e a gente abre. Sem problema. Imagina. Portal da transparência, então a gente tem aqui, tá, eu acho que vocês não vão conseguir enxergar, mas eu vou falar, tá? A gente tinha anteriormente no portal, ele sofreu uma remodelação, já é a sua segunda remodelação. Ele tinha mais informações de notícias sobre transparência do que dados e informações de transparência em si. Então a gente se preocupou em deixar aqui um carrossel com 3 notícias que ficam circulando sobre notícias de transparência. E a gente focou mais na questão dessa última remodelação, que foi no final do ano passado, né? Final do ano passado, a gente focou nessa remodelação mais visual. Então a gente traz hoje, além dos cumprimentos que a Lei de Acesso à Informação pede para implementar, né? E aí cumprindo os decretos também, os decretos municipais, a gente traz as receitas e as despesas, através de um sistema que a gente pega informações da Secretaria da Fazenda, funcionalismo, que a gente pega informações da Secretaria de Gestão, prefeituras regionais, informações como outorgas, onerosas, que é o direito de construir, enfim, arrecadações que vão para essas áreas, execução orçamentária, informações mais padronizadas das prefeituras regionais. Governo Aberto, a gente traz informações ali sobre os programas eu já vou falar também, programas de agente de governo aberto e atuação, né, dentro do município de São Paulo. Controle social, a gente mostra aí uma tela com os conselhos na cidade de São Paulo. Acesso à informação, tudo que a Lei de Acesso à Informação traz sobre transparência passiva, a gente encontra nesses 2 botões, aqui é o acesso ao sistema. E a gente tem aqui algumas outras informações, compras e licitações, a administração indireta está separada, que são as autarquias, empresas e fundações. A gente traz a parte de funcionalismo, cronograma de desempenho, tudo dentro dessa área separado. Contratos e convênios, é bom falar que São Paulo, a partir de 2014, tem divulgado todos os seus contratos na íntegra, e isso tem sido um ótimo referencial, porque até então é uma das poucas cidades no mundo que traz a informação na íntegra sobre os seus contratos. Tá? Isso foi uma vanguarda em relação à transparência ativa. E por último aqui, um dos botões, é o botão mais novo que a gente tem, que é o que trata sobre doações, comodatos e cooperações, que foi uma demanda que veio também do início do ano, para poder dar transparência sobre as doações, comodatos e cooperações no município de São Paulo. A gente tem outros botões, mas que falam de outros portais ali, que eu acho que não está dando para ver aqui. Mas basicamente são essas informações. A gente traz informação que a Lei de Acesso à Informação pede, mas também a gente foca
sempre no levantamento de informações via solicitações de ESIC e também via controle social, nos eventos que tem de controle social, sempre está implementando o portal de transparência e enriquecendo ele cada vez mais. A outra ferramenta, né, são duas ferramentas que hoje estão na gestão da divisão de transparência ativa, que é da Coordenadoria de Promoção da Integridade, é o portal de dados abertos. E ele vem para complementar a fase do CMBD, que é do Catálogo Municipal de Bases de Dados. Qual que é a ideia do portal de dados abertos? É ser um repositório da Prefeitura de São Paulo. Então ele traz, a ideia dele é pegar todas essas informações da Prefeitura de São Paulo, que podem ser tratadas, enfim, e lógico, classificadas, o que houver sigilo não vai ser divulgado, mas o que não houver nenhum empecilho ou dificuldade para divulgar, porque não precisa de um tratamento, elas devem ir e vão para este portal. Esse portal, a gente faz questão ele é uma ferramenta muito fácil de mexer, ele foi desenvolvido já numa plataforma open source, então é uma ferramenta SICAM, para quem é de tecnologia, enfim. Ele é uma ferramenta desenvolvida para trabalhar com os dados, preferencialmente em formato aberto, porque ele em si já é construído em open source. Então ele visa a disponibilização de dados da Prefeitura de São Paulo em formato aberto para que eles possam ser tratados na sua forma mais bruta, até se possível, disponibilizado, para que eles possam ser tratados e utilizados pela própria sociedade, em prol da própria sociedade. Então, é uma disponibilização de uma ferramenta da Prefeitura de São Paulo, né, para centralizar e disponibilizar dados públicos, permitindo que a própria sociedade faça uso dessas informações e proponha melhorias no município. Aqui é uma tela do sistema ESIC, né, que a lei determina como transparência passiva. Então a gente tem o sistema ESIC, é uma tela inicial. Você joga informações mínimas ali para poder ter a resposta da qual será solicitada, né? Então você tem ali o e-mail, né, que no caso do sistema você vai receber a informação por e-mail. E aqui tem o fluxo de como funciona o sistema ESIC, né? O sistema ESIC trabalha com os mesmos prazos da Lei de Acesso à Informação. Então, no pedido inicial, a gente tem os seus 20 dias para o prazo da primeira resposta. Dentro desses 20 dias, o órgão pode prorrogar de forma justificada a primeira resposta, pedindo um prazo de mais 10 dias. A partir daí, ele não pode tomar mais nenhuma ação de prorrogação. Ou ele responde, ou no caso dele não responder, ou a resposta for insatisfatória, ou o requerente pode entrar com o primeiro recurso. E o prazo dele é de 10 dias para entrar com esse primeiro recurso. Vale lembrar que essa primeira resposta, quem é o responsável legal por ela no município de São Paulo é o chefe de gabinete. E aí o decreto especifica, né, porque a lei de acesso à informação, como ela é federal, ela tem seu nível de detalhamento que chega até um determinado nível de estrutura administrativa organizacional, né? E aí o decreto ele especifica que em São Paulo é o chefe de gabinete que responde nessa primeira solicitação. Então a assinatura nas respostas é do chefe de gabinete, porque ele é responsável por aquela informação que está sendo prestada. Após a primeira instância, se o munícipe, enfim, por qualquer motivo, tem entrado com recurso, o órgão tem mais 5 dias para responder sobre o questionamento efetuado no recurso. Esse segundo recurso, na verdade, o pedido inicial, desculpa, eu vou até corrigir aqui, o pedido inicial vai para o chefe de gabinete. O primeiro recurso, que seria a primeira instância, vai para o secretário da pasta, que é a autoridade máxima da pasta. Então, pedido inicial, 20 mais 10 ali é chefe de gabinete. Primeiro recurso já sobe para um nível da secretaria, que é o secretário que precisa responder. Ainda assim, se houver uma insatisfação, a lei prevê que possa ser efetuado um segundo recurso. Aqui no município de São Paulo é a CGM, até então agora com a transferência da passiva, mas é a área da passiva que estava cuidando, está ainda, né, cuidando da questão do segundo recurso. Então esse segundo recurso ele vai para uma leitura da CGM, que pode tomar algumas ações. Uma delas é pedir para o órgão que ele responda, mas ele pode pedir também para que sejam feitos alguns esclarecimentos em relação à primeira resposta, mas, de fato, é um acompanhamento da Controladoria Geral do Município sobre o porquê que houve aquele recurso para a segunda instância. Enfim, aí a segunda instância ela tem alguns fluxos que ele pode levar até 18 dias dentro do prazo para que abra de novo a possibilidade do requerente entrar com um terceiro recurso, se necessário. Esse terceiro recurso, que a gente chama de terceira instância,
ele vai para são 10 dias que o munícipe tem após o prazo do segundo recurso, da segunda instância, né? Então, passou-se o prazo da segunda instância, tendo ou não resposta, tem mais 10 dias de prazo para o requerente entrar com o recurso de terceira instância. Então, no recurso de terceira instância, ele abre o pedido questionando que, inclusive, não está de acordo ou não houve, enfim, ele não está de acordo com a resposta de segunda instância. E disso vai para uma reunião mensal da SEMAI, que é a Comissão Municipal de Acesso à Informação, que é formada por alguns secretários, né, que decidem isso, fazem essa coleta desses pedidos mensalmente, e eles decidem ali sobre todo o histórico do pedido, desde a sua fase inicial até o final, para fazer uma análise legal e conjugada, né, entre eles, se aquele pedido tem cabimento, ou seja, se o órgão de origem deve responder, ou se aquele pedido não houve, por algum outro motivo, alguma nova informação, ou está fora de algum escopo, e ele não necessariamente o órgão respondeu o que deveria ter respondido e não cabe nenhuma ação adicional. Todo esse trâmite ainda é de responsabilidade da transparência passiva, é uma divisão que cuida disso, e até então agora a COP vai continuar nessa parte da estrutura aqui, integrando junto com a ouvidoria, face essa nova reestruturação que a controladoria está passando. Então aqui a gente tem alguns dados dos números de pedidos de acesso à informação, né? A gente nota que houve um aumento, né? E aí por diversos fatores, né? Um deles, inclusive, é a questão do fomento, né? Do controle social, fomentar a participação da sociedade civil. Durante todo esse tempo, né? A divisão de controle social também foi alimentando a sociedade civil para que ela pudesse cada vez participar mais. Então a gente teve aí por mês um aumento que inicialmente a gente tinha aí uma média de 98 pedidos mês. Em 2016 passou para 434. No início, 295, né, ali no último trimestre de 2012, mas enfim, comparando o ano aqui, a gente dobrou de 2013 para 2016 em relação aos pedidos de acesso à informação. Aqui a gente tem algumas ações, a transparência passiva que tem sido tomada, né, tomadas desde o início do ano passado, a Rede Info, que surgiu com a ideia de montar uma rede entre esses servidores, que são servidores que atuam na transparência passiva descentralizada de cada órgão, porque cada órgão tem o seu ponto focal, que trabalha fazendo a tramitação dos pedidos no próprio órgão para poder responder para o requerente. Então, foi feita pela Coordenadoria de Promoção da Integridade a criação dessa Rede Info, que é a reunião desses servidores para poder treiná-los, manter uma continuidade de informações e treinamento de como tratar melhor o pedido de acesso à informação e de que eles também pudessem trazer suas dificuldades no sentido de retroalimentar, né? Trabalhar as próprias dificuldades de cada um para que a própria coordenadoria pudesse entender e aplicar melhorias para que o trabalho da transparência passiva fosse mais eficaz. Ele sofreu uma evolução, né? E aí foi criada a rede Info Aberta, que além da transparência passiva, a reunião desses pontos focais, ela foca bastante na questão também da transparência ativa, que aí é pegando esses pontos focais e também treinando eles para que eles tenham, como eles têm muito conhecimento de informações no órgão devido à resposta dos pedidos de acesso à informação, é fazer com que eles façam isso agora ativamente, né? Dentro dos seus próprios portais e também passando informação para que a Coordenadoria de Promoção da Integridade alimente o portal de dados abertos. E a gente tem, enfim, fomentos a fomentar a integridade dentro de uma cultura dentro dessa rede, também fomentar a integridade, enfim, cursos para fomentar a inovação, então, cursos para que eles possam saber operar melhor as ferramentas de tecnologia, tudo isso para melhorar realmente a questão da divulgação de informações, né? Aqui a gente tem alguns produtos, né? Alguns produtos da COP, a Oficina de Lei de Acesso à Informação, que o controle social cuida dessas oficinas da Lei de Acesso à Informação,
que trabalham por temas, né? Isso, ela acaba trabalhando por temas, então são coletadas informações sobre determinado tema e abre para a sociedade. Para quê? Para fomentar a sociedade, explicar onde aquelas informações estão no município de São Paulo, fomentar como fazer um pedido de acesso à informação, onde ele encontrar aquela informação e o que fazer com aquela informação. O Café Hacker, que é um evento também da COP, que ele traz a sociedade civil, traz os servidores para ouvi-los e para implementar melhorias em alguma ferramenta, em alguma novo produto, o próprio produto que é demandado pela sociedade civil, ou pela própria administração pública. Ele é criado e ele é desenvolvido e aberto para que as pessoas possam participar ativamente dessa... Eu não participo, estou há um ano querendo participar e não... A gente pode rever isso. O Diário Livre foi uma parceria com a USP, a gente desenvolveu, uma ferramenta que visa o quê? Pegar os dados do Diário Oficial da cidade de São Paulo e transformar essas informações em formato aberto para que a gente possa fazer a consulta e o tratamento desses dados do Diário Oficial. Então, foi uma ferramenta desenvolvida através de colaboração, né, com a Prefeitura de São Paulo e o Colab da USP, né, parceria com o Colab, e ela está implementada também tá sob gestão da Divisão de Transparência Ativa hoje. Né? A gente tem ali o Manual de Controladoria Cidadã, que está sendo retrabalhado, e os agentes de governo aberto, que o programa começou esse ano, né? E ele visa ter apoio das pessoas com conhecimento, e aí em diversos ciclos do programa de governo aberto, né? De transparência, enfim, participação social, inovação tecnológica, né? E nesses ciclos, face a contratação de agentes que possam implementar cursos e dentro da administração pública, né, tanto a sociedade quanto a administração pública, estarem paramentadas para poder efetivar o próprio controle social e a busca de informações. Programa de metas, que a gente tem 2 metas sobre CGM. Né? CGM participa de 2 metas. Então, a gente tem a meta 49 e a 50, né? A meta 49 garantir que 100% dos dados publicados pela Prefeitura estejam disponíveis em formato aberto. Uma meta bem ambiciosa, mas a gente tem diversas linhas de ações dentro dessa meta. Tá? Como exemplo, né, algumas linhas de ações a gente trouxe aqui, que é a instituição de uma política municipal de transparência e dados abertos, onde ela vai trazer ali inúmeras questões que hoje não são tratadas pela própria Lei de Acesso à Informação, os decretos dentro do município de São Paulo, no sentido de fortalecer realmente a divulgação de transparência no município. As reuniões abertas semestrais nas prefeituras regionais também visam essa mesma ideia de fomentar a sociedade, né, nesse controle de dados nas prefeituras regionais, e aí também outra linha de ação é a criação de relatórios, enfim. Os programas de agentes de governo aberto, que aí dentro do programa de agentes de governo aberto, que dentro do programa, né, estão a contratação desses agentes para poder implementar, ajudar a fomentar e implementar a sociedade, possibilitando a utilização de ferramentas pela sociedade civil, enfim, fortalecer a sociedade civil e o próprio poder público para utilizar as informações. E a rede Infoberta, que eu já citei ali atrás, que é a rede de servidores, para poder... Também é uma das linhas de ação dessa meta para poder dar efetividade na transparência. A meta 50, ela fala em aumentar o índice de integridade da Prefeitura de São Paulo, em 50%, e aí tem um índice, né? E também tem várias linhas de ações dentro dessa meta. E uma dessas linhas de ação é o programa de integridade, né? Que é elaborado também para... Todos esses programas eles visam a transparência, mas através de fomento, né? Provocando a sociedade civil, colocando ferramentas para que a sociedade possa participar e trabalhando também a administração pública para que possa estar preparada para fornecer essas informações.
Formação de servidores em transparência passiva, né? Aumentar ainda mais a formação de servidores que tratam das informações que são passadas para o requerente quando solicitado. A criação de coordenadorias de controle interno, né? A ideia dessas coordenadorias de controle interno é que elas seriam descentralizadas, cada órgão teria ali sua coordenadoria com alguns funcionários, onde toda a informação desse órgão passaria necessariamente por essa coordenadoria, o que facilita aí a alimentação de forma proativa das informações que circulam nessas unidades. E a formação de servidores para ouvidorias setoriais, que também está dentro dessa meta, né? Essa meta tem várias ações e ela pode ser acompanhada também no site Planeja Sampa. Lá tem todas as metas do município de São Paulo, quem quiser mais detalhes, pode jogar no próprio Google, lá Planeja Sampa, enfim, ou abrir a página. E aí vai poder acompanhar mais de perto a questão das metas. O meu tempo estourou. E aí eu acabo a apresentação falando dos principais avanços e desafios que hoje a Coordenadoria de Promoção da Integridade, a partir de agora, começa já a enfrentar, dando continuidade aos trabalhos que já vinham sendo executados. Então a gente tem uma mudança do paradigma cultural, né, que ainda é acabar com a cultura do segredo dentro da administração e promover uma cultura de transparência. Mudar isso é difícil, é um desafio mudar isso na cabeça das pessoas, dos funcionários, de que as informações realmente são públicas e devem ser disponibilizadas, né? O desenvolvimento de novas ferramentas e instrumentos para a transparência. Aqui a gente fala de ferramentas de forma geral, né? Mas é lógico, acaba sendo sempre voltado mais para a tecnologia, que hoje é um meio muito eficaz de comunicação. Apesar de que a gente tem outros meios de disponibilização de informação, né? E às vezes até as pessoas me perguntam, mas quais? Então quais, né? Um exemplo é uma placa de obra que é colocada sobre determinado alvará que foi dado sobre uma obra. Aquilo é uma informação de transparência ativa que é dada por meio físico, não é digital, né? Apesar de que, se você for procurar o processo, ele também estará no meio digital. As ações intersecretariais e transversais para a garantia da transparência, ou seja, COP hoje está dentro de uma Controladoria Geral do município, que sim precisa agir transversalmente. Então, nós agimos coletando dados de todos os órgãos, administração direta, indireta. Então, a gente precisa continuar com essas ações, e nós vamos continuar com essas ações intersecretariais para poder garantir a transparência, porque sem essas ações não é possível garantir a transparência no município. E através da gestão da informação na prefeitura, que é exatamente uma padronização de como as informações devem ser produzidas, gerenciadas através de boas práticas, inclusive em relação aos seus armazenamentos gerência por possíveis servidores quando os mesmos trocam de cargo, né? Você não pode nunca ter uma descontinuidade da informação. Então ela visa manter a continuidade da informação e uma padronização para poder fazer essa disponibilização. Aqui é um case, né, de utilização. É um vídeo, na verdade, eu não vou passar, mas esse vídeo também, assim, tem muitos cases de utilização tem materiais que foram produzidos, na internet é fácil de achar. São cases de utilização de dados públicos que foram fornecidos à sociedade e que essas pessoas trabalharam com esses dados em prol da sociedade. Então, por exemplo, a gente tem o aplicativo Cadê o Ônibus, ele tem inúmeras outras ferramentas que foram criadas com dados públicos, né? O Cadê o Ônibus é uma ferramenta que você consegue consultar a linha de ônibus, onde está passando a linha de ônibus que você pretende ver, e ela foi implementada devido à disponibilização de dados pela SPTrans. Então, os dados foram disponibilizados e, através de uma hackathon, né, me corrija se eu estiver errado, foi feita uma hackathon, que é um evento que junta grupos de pessoas, né, interessados em fazer startups, desenvolver aplicativos para interesse da sociedade. E aí desenvolver esse aplicativo onde você pode acompanhar a linha de ônibus. Mas aí, enfim, tem outros casos, né? Deixo aqui o contato da Coordenadoria de Promoção da Integridade. O telefone está meio claro aqui, não sei se vocês enxergam, 33347110, cop@prefeitura.sp.gov.br, é o e-mail da Coordenadoria de Promoção da Integridade. E a gente sempre está disponível a qualquer esclarecimento sobre transparência, sobre fomento, divulgação de dados. Nós estamos sempre abertos a
qualquer dúvida, a participação ativa da própria sociedade, que quer entender melhor o processo de participação. A gente, e toda a equipe, aí eu falo em nome da equipe, né, não, claro, só da coordenadoria, mas aí abrindo as portas, claro, a gente se coloca à disponibilização de todos. Eu abro agora deve ter, acredito que as pessoas queiram fazer algumas perguntas. Claro, claro. Ricardo, vou chamar o Ricardo aqui, ele vai dar uma explanação sobre quarta-feira, mas depois eu estou disponível para as perguntas. Agradeço aí a participação de todos e a paciência. Obrigado, boa noite. Bom, boa noite. Meu nome é Ricardo, eu sou também, igual ao Paulo, sou auditor municipal de controle interno. Hoje eu atuo como diretor de acompanhamento de gestão dentro da coordenadoria de auditoria interna. E quarta-feira vou ser um dos palestrantes, então eu queria falar um pouquinho para vocês o que é que a gente vai abordar na quarta. Nosso tema é compras e contratações. A gente vai mostrar um pouquinho sobre o orçamento de São Paulo, não sei se todo mundo conhece, quanto que é, esse ano está estimado perto dos 55 bilhões. Então a gente vai falar um pouquinho também de gastos, por exemplo, limpeza urbana, a gente gasta quase 1 bilhão por ano, educação 8 bilhões, saúde, então a gente vai tocar um pouquinho nisso, vai mostrar alguns cases nossos, algumas auditorias que a gente fez, estão na mídia, todas as auditorias que a gente termina são publicadas, né? Então estão todas no nosso site, mesmo assim a gente vai mostrar um pouco como que são feitas essas auditorias, quais são as maiores fragilidades que a gente encontra dentro do município. A gente vai mostrar também quais são as ferramentas que a gente utiliza, acho que o pessoal aqui, o Renato já abordou muito bem, o Paulo também, o portal da transparência é um portal que a gente, para fazer auditorias, a gente utiliza, a questão de contratos, etc. Mas a gente vai mostrar como que vocês podem utilizar essas ferramentas para que vocês também façam esse controle social e também mostrar alguns aspectos, alguns desafios que a gente acha que tem, tanto para o controle social como para a gente no âmbito da controladoria. Então, na quarta-feira, a gente vai focar um pouco mais nessa área de fiscalização mesmo, de auditoria. Os dois, quem vai apresentar sou eu e a Juliana, e os dois são de auditoria. Então, convido vocês a quarta-feira estarem aqui presentes para ouvir essa explicação. E agora eu abro para as perguntas do Renato, peço até desculpa aqui para ele que eu não tinha combinado, e vou passar aqui o microfone para ele. Obrigado. Boa noite a todos. Nina Duarte, Ivanilda Duarte, eu tenho 2 nomes, né? Por gentileza, no que ele falou sobre auditoria, como que se faz para se pedir uma auditoria num equipamento municipal, né? Por exemplo, uma regional, né? Como é que a gente pode se fazer? Então, na quarta-feira eu vou tentar depois esclarecer melhor isso. Bom, agora com ele, por gentileza, é sobre o 156, né? Que eu tinha dito. Portal 156? Portal 156. Como se faz essa captação de demandas? Porque eu atuo em 4 conselhos e atuo diretamente com a comunidade, diretamente com as demandas. E que no momento eu não estou podendo protocolar nada, fazer nada, porque eu sou 200% gestão Dória e a turma do barulho não está me deixando fazer muita coisa. E eu pude observar para a minha comunidade que o 156 não está muito bacana. Tanto no primeiro momento, quando liga para lá, não dá para entender o que elas falam, elas não falam com clareza. Como preparar essa equipe, de onde vem essa equipe, e para onde se vai essa demanda, quem que controla essa demanda? Parece-me que tem um monopólio político que controla essa demanda, não concordo. Tem como dar uma melhorada nisso ou não? Boa noite. Eu conheço pouco do Portal 156, não está na gestão da Coordenadoria de Promoção da Integridade, ele está sob a coordenação da ouvidoria, né? Gestão agora, né? Ficou sob a ouvidoria em algum determinado tempo, mas hoje é gestão, né? Secretaria de Gestão. Então, essa pergunta, se a senhora tem uma reclamação, enfim, ela é cabível, mas assim, a gente, enquanto gestão de portais, né? E aí eu poderia te responder melhor como funciona o fluxo de transparência passiva, do sistema ESIC, que aí eu tenho conhecimento, eu poderia até falar, né? Conhecimento de causa. Mas assim, o que eu sei do sistema do SP156 é que ele é um sistema, né? Ele tem um registro das demandas dele nesse sistema, está sob a Secretaria de Gestão,
né? A gente tem divulgação de dados do 156 faz mais ou menos um mês, 2 meses, né? Tem alguns dados de 156 no portal de dados abertos, né? A gente fez uma divulgação de solicitações de serviços do 156 no portal de dados abertos. Então, assim, existe uma integração com a área no sentido de fazer a coleta de dados de informação do sistema para disponibilização ativa via portal de dados abertos. Mas nosso conhecimento sobre o funcionamento, fluxo e sistema em si do SP156 é muito limitado. Eu não conseguiria te responder com clareza o que de fato, como funciona e qual é o fluxo interno. Mas cabe uma solicitação de informações de como funciona o fluxo, por exemplo, do SP156 via um pedido de ESIC até. Né? Exatamente, o pedido de ESIC ele vem para fortalecer a sociedade até para conhecimento de fluxo, de como funciona a máquina administrativa. Né? Então é cabível. O Ricardo vai esclarecer uma questão aqui. Só uma questão do 56, a controladoria ela entra como segunda instância após que você faz uma reclamação no 156. Falo reclamação, não denúncia, né? Denúncias são encaminhadas diretamente para a gente. Mas no momento que você faz uma reclamação no 56, ela não é atendida, a segunda instância é a ouvidoria geral do município, que está dentro da controladoria. Então, a partir dali, ela vai para a ouvidoria e a ouvidoria vai tratar da reclamação. A questão da denúncia, não. A denúncia é encaminhada para a ouvidoria, tem um pré-filtro, né? A gente precisa de ter alguma consistência a denúncia, ter algumas informações, alguns aspectos. Depois é encaminhada para a auditoria. Os setores dentro da controladoria. Essa é a segunda parte, né? A primeira parte, por exemplo, a questão que você falou da regional, uma denúncia. A denúncia é encaminhada para a controladoria, né, para a ouvidoria, ela é encaminhada para a gente. Talvez vocês façam uma denúncia e demore um pouco para ser atendido, é porque hoje a gente tem um estoque de 120 denúncias e temos 32 auditores atuando dentro da auditoria. E outro problema é que a gente não faz só denúncias, né? A gente tem análise preventiva de editais, a gente tem que olhar os contratos que estão em andamento. Então, a denúncia é uma das partes que a gente atua. E a gente até tem uma matriz de priorização dessas denúncias, está até publicada, a portaria desse ano, e é justamente para isso, para que a gente consiga atender. Às vezes demora um pouco mais para a gente atender as denúncias, mas a gente atende todas. De vez em quando chega alguma denúncia que a gente não consegue, com relação às informações que foram fornecidas, a gente prosseguir com a auditoria, mas a gente sempre faz uma nota técnica de encaminhamento, de arquivamento, e pede para informar o munícipe, caso ele tenha se identificado, que aquela auditoria não foi para frente, ou o contrário também, quando a gente faz a auditoria e chega no resultado e é publicado, a gente também pede que informe que aquela denúncia teve um resultado e foi publicada. Então é mais ou menos isso. Não tem monopólio nenhum. É porque ele vai direcionar ou não aquela demanda, se faz parte daquele monopólio ou não. Eu percebi isso nas demandas que não estão sendo encaminhadas. Assim, Tem os munícipes tudo reclamando para mim. aí eu vou pedir que, novamente, eu não sei, até pega o protocolo das denúncias que foram feitas e podem ligar para lá e questionar. Cadê? Eu fiz a denúncia, ainda não teve um resultado, não teve uma resposta. Foi o que eu falei, a gente hoje tem um problema de falta de pessoal, assim, a gente não consegue atender a quantidade de demandas que chega, até por isso a gente prioriza, mas a gente atende todas. E não tem nenhum critério político, é totalmente técnico, inclusive está publicado. Qual é o critério que a gente usa para fazer as auditorias? Que é mais relevante ou não na nossa visão como auditoria. Mas a gente está totalmente aberto lá, a gente recebe muitas denúncias todo mês, em média 3 novas por semana. Mas, Então, por gentileza, aonde eu devo dar mais prioridade para essa demanda chegar? É no 156? É na Conseg? não, no 156 vai chegar com a gente. Agora você tem que pegar o protocolo. Quando você faz a denúncia, eles te informam um protocolo, né? Ó, o protocolo é esse. Pronto. Aí eles vão dar um... Tem como você encaminhar via SMS e e-mail automaticamente? Eles encaminham, eu não sei se eles encaminham via SMS. Eu sinceramente, eu nunca usei um 56. Mas eu sei que eles informam o protocolo e tem, na medida que a pessoa não pede para ficar anônima, né, anonimato, a pessoa é respondida. Às vezes demora um pouco mais, foi o que eu falei, a gente não consegue atender tudo que chega. Mas dependendo da relevância, a gente atende mais rápido. É porque às vezes as pessoas acham que é relevante, sei lá, coisas que são relativamente pequenas, que a gente manda para a própria unidade, enquanto que a gente tem coisas muito maiores. Por exemplo, a auditoria que a gente fez ano passado do kit escolar,
gente conseguiu ver um possível prejuízo de 42 milhões. Então, a gente foca, às vezes, em coisas maiores. Não que a gente não atenda as pequenas, a gente também fez auditoria em escola, questão de lanche, fardamento, etc. A gente vai também nas pequenas, mas a gente tenta priorizar. A gente tem uma matriz de prioridades e a gente tenta atender tudo. Não só isso, como as análises preventivas dos editais. A gente está o tempo todo contratando coisas novas no município. E a gente tenta atuar, foi o que o Paulo explicou, preventivamente, para que a gente não tenha só aspecto correcional ou apontar falha posterior. Então, tem esse outro aspecto. Mas, com certeza, você fazendo a denúncia, ela vai chegar até a gente. Não tem nenhum filtro político. E se o município fizer aquela denúncia naquele valor, pedindo aquele valor para a prefeitura, e aquilo ali é uma coisa forjada, como é que você tem como descobrir que aquilo é forjado? Tem como se fazer uma auditoria em cima daquele pedido? Pronto, toda denúncia que é encaminhada, a gente sempre faz um filtro para justamente ver se ela deve partir para uma auditoria ou não. Nesse filtro a gente vai ver a relevância. Por exemplo, as pessoas reclamam, porque meu filho não recebeu lanche nesse dia, porque a limpeza da escola não está muito boa, a gente sempre vai olhar o contrato. Vamos ver o contrato dessa empresa, quem é o contrato, quanto é o contrato, quanto tempo essa empresa está lá, o que é que está acontecendo. Então tem todo um aspecto de auditoria que a gente faz, metodologia, e todas as denúncias que são encaminhadas para a gente atende. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas sempre atende. Vou passar aqui para o Renato. Aí só para esclarecer, então, por exemplo, a gente força, né, a gente foca bastante essa parte da utilização do sistema de acesso à informação, porque, por exemplo, se você tivesse um protocolo, o canal de entrada sendo o SP156, o canal de entrada sendo o SP156, ele precisa ser efetivamente consultado via 156, né? Agora, lógico, se você tiver para fazer uma solicitação de informação, de acesso à informação, não entrada por um outro canal, que não seja de denúncia, reclamação, enfim, elogio, aí sim, cabe o sistema ESIC, né? Porque o foco do sistema ESIC é realmente trabalhar com informações que não estejam disponibilizadas ativamente. Reclamações, denúncias, a gente foca sempre nisso, que são, no caso o SP156 é um outro canal, né? Então existe aí a separação dos canais, né? Isso é bom deixar bem claro. Mais alguma pergunta? Eu aqui. Pois não? Então, meu nome é Ezio. Você falou muito de transparência aqui, transparência acolá, transparência ali. Eu queria saber o seguinte, qual é a transparência das privatizações da Prefeitura de São Paulo? A questão da privatização já é uma questão mais aspecto também. Tem a parte técnica, né, da viabilização, mas tem a questão também, um aspecto político. A gente, na controladoria, a gente não está envolvido em nada de privatização. A gente não se envolveu em nada de privatização, até porque nosso aspecto é mais... Não tem muito a ver isso, talvez a Secretaria de Finanças te responda melhor, gestão, a própria Secretaria de Desestatização, né, tem uma secretaria própria para isso, mas a gente está em outro... no controle, né? Não no aspecto de privatização, que isso é mais uma ação do Executivo. É uma ação do Executivo, mas como é que se diz, não compete a gente a atuar sobre a questão da privatização. A gente poderia atuar alguma coisa da privatização se ela ocorreu da maneira correta. E isso a gente vai atuar com certeza. Se ela ocorreu da maneira correta, se houve direcionamento, se não houve, se ela foi feita da melhor forma. Agora, a questão da decisão da privatização não compete à controladoria. Boa noite. Meu nome é Lucas Campos, eu trabalho aqui na Câmara. Na verdade, isso é uma sequência de perguntas. Primeiro, qual que é o critério de integridade para o qual se parte para constituir o programa de integridade, né? Mesmo porque o tema da transparência é um tema mais voltado para a questão de governança do que essencialmente para a integridade no sentido estrito, né? Se eu olhar para programas de integridade, tal como propostos tanto pela Lei de Responsabilidades Estatais quanto pela Lei Anticorrupção. É uma questão mais conceitual do que... Mas eu queria entender um pouco qual é a visão do órgão, né? Segunda coisa, quando você colocou lá os senhores, desculpa, colocaram na apresentação a estatística, né, de pedidos apresentados no sistema ESIC, faltou um dado
né, e que eu acho importante, extremamente relevante, qual foi o volume de respostas oferecidas e qual foi o nível de tempestividade nas respostas, né? Gostaria que falasse um pouco, se é que tem essa informação, assim, a pronta resposta. Se não tiver, quarta-feira também fico extremamente agradecido. E a terceira pergunta é: o que é exatamente como é composto o índice de integridade, né? Qual é a lógica, como se supõe? Eu tenho um certo criticismo com relação aos mecanismos de mensuração de eficiência, por exemplo, propostos pela CGU, porque veja pelo lado do cadastro Proética, né? É um checklist. Tem empresas que receberam o cadastro positivo no Proética e que estão diretamente envolvidas no caso da Lava Jato, né? Ou seja, não funciona a integridade sentido lato, muito menos no sentido estrito, e órgãos de controle externo foram completamente incapazes de captar tanto o ato ilícito quanto a extensão do ato ilícito, porque uma grande função do controle interno, como os senhores bem apresentaram, não é somente apontar existe um ilícito, não existe um ilícito, uma má conduta, mas qual é o tamanho dessa má conduta? É 42 milhões? Aí eu elejo para ser prioridade. Uma quarta pergunta seria como se estabelece a matriz de risco para o órgão, né? Como o órgão faz a gestão da matriz de riscos, primeiro, se ela existe, como ele faz essa gestão, né? Tem interesse que essas respostas sejam ofertadas. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Imagina. Sobre as estatísticas, tá? Eu fui anotando aqui, mas eu vou respondendo fora de ordem, mas eu vou respondendo. Sobre as estatísticas, a gente divulga, e aí também em São Paulo, a gente pode falar que sim, foi vanguarda, tá? A gente foi o primeiro município a divulgar os próprios dados do Sistema de Acesso à Informação. Então, São Paulo faz o tratamento da base de dados do sistema ESIC e disponibiliza no portal de transparência, né? Através desses dados é possível você calcular pedidos deferidos, indeferidos. Ele traz o status de cada pedido que foi realizado no sistema, né? Devidamente tratado com sigilo as informações ali que estavam, que eram informações sensíveis. E é possível, através do filtro simples ali da planilha, você levantar os status, que seriam aqueles fluxos ali, né? Os fluxos, os prazos, né? As instâncias em que esse pedido percorreu, e calcular o prazo pelas datas que ali são apresentadas. Então a gente traz o número do código do protocolo, que é o código do pedido, a gente traz o status dele de que fase que aquele pedido passou. Então ele tem a abertura, tem a primeira instância, se houve segunda, finalização, todos esses status vêm ali na ordem de data, e pelas datas você consegue fazer o cálculo do fluxo. Sobre a informação específica disso, tem no relatório anual da LAI, né? O relatório anual da LAI ele já traz esse tipo de informação já mais, exatamente, já mastigada, já falando, e aí não só dessas questões, tá? Ele fala de pedidos deferidos, indeferidos, ele fala de pedidos realizados por sexo, por área, ele analisa os pedidos como um todo, né? E para quem quiser ler num formato relatório, né? Mas quem quiser trabalhar ele, né? Ele está disponibilizado também em formato aberto no portal de transparência. Então esse é um item que é da estatística do ESIC. Quer falar sobre a matriz? A questão do programa Integridade. A gente fez o primeiro programa de integridade na administração direta, né? Foi até noticiado, que foi na Secretaria do Verde. Como que foi essa elaboração desse primeiro programa? Ele foi dividido em 15 etapas, né? Envolvia as 4 áreas da controladoria. Então a gente tinha etapas de auditoria, etapas de promoção da integridade, etapas de ouvidoria e etapas correcionais, que na verdade não foi correção, a gente usou o aspecto jurídico. Entre as 15 etapas a gente tinha entrevistas com servidores e com gestores, para a gente fazer um panorama da secretaria. Outra etapa era conhecimento do Código de Conduta de Ética Funcional. Aí teve comprometimento com relação à Lei de Acesso à Informação, controles jurídicos,
contratações, licitações, controle das atividades rotineiras, se eles tinham controle, se não tinham, como é que funcionava. A gente avaliou se a legislação deles estava atualizada ou não, como que estava ocorrendo a troca de informações dentro da secretaria, se tinha uma preocupação em sigilo de informação, se a comunicação era boa, a endocomunicação, né, a comunicação interna entre eles, se a assessoria jurídica atendia bem internamente, ou se ela só atendia uma parte do gabinete, se as portarias que eles tinham atendiam toda a parte legal, até aspecto legal, ambiental ou não, se os serviços estavam bem cobrados, digamos assim, eles tinham uma portaria com valores para os serviços públicos, e tinha alguns serviços públicos que não estavam nem com preços, ou seja, a gente fazia de graça, só que tem um custo para o poder público. Então, foi outro questionamento que a gente fez. A questão do controle, a falta de sistema, a falta de informatização, a gente pegou muito processo físico, então é uma fragilidade na nossa visão. A gente hoje já tem um SEI instalado dentro da prefeitura, né? A grande maioria da prefeitura já utiliza o sistema eletrônico de informações, os processos já estão sendo todos digitais, e o momento que você tem esse processo digital, você tem muito menos fragilidade, ele tem histórico, você adiciona os documentos, não dá para deletá-los depois de assinados, você sabe quem adicionou, quem teve acesso, e a gente teve vários outros fatores que a gente observou, por exemplo, troca frequente de servidores, quantidade de servidores comissionados. Qual a fragilidade que a gente vê nisso? E isso já até daqui a pouco vai entrar na matriz. É a perda de informação. A gente sabe que quando você tem um setor muito comissionado, ele fica muito frágil à vontade do atual secretário, ou vontade política, quem tiver na frente. E aí você pode ter muita perda de informação. Não que ocorra, mas é uma fragilidade. Então a gente visou nisso como que diminuir. E isso tem vários outros fatores, a transparência ativa, transparência passiva, ver como é que estava o acesso a informações, como é que eles estavam fornecendo as informações, se eles atendiam os pedidos de informação, a questão do código de ética, se todo mundo conhecia o código de ética. A gente sabe que, teoricamente, todo mundo deveria conhecer, todos os servidores, a gente tem o Estatuto do Servidor Público, mas a gente viu que muitos não conheciam. Por exemplo, será que eu posso receber presente? Quanto que eu posso receber? Será que eu posso sair para almoçar? Como é que é? Final do ano eu sempre recebo uma cesta, como que é? Então a gente tentou abordar um pouco de tudo, e foi nisso que a gente baseou um pouco a integridade. Não só a parte da integridade em si, o combate à corrupção, a prevenção ao combate à corrupção, mas também boas práticas, melhoria do controle que eles estavam tendo, das funções que eles estavam ocorrendo. Por exemplo, a gente tem o Viveiro Manaquian Lopes, e a gente viu que na saída de mudas o controle não era o melhor. E a muda é muito importante para o município, está tendo a nossa meta, a quantidade de mudas que a gente tem que plantar, né? A meta do município. Então, foi uma das coisas que a gente falou, precisa melhorar esse controle, porque a gente precisa dessas árvores e elas têm que ser plantadas da maneira correta. Não adianta plantar e perder a árvore, já que ela tem uma fundamental importância para a gente. Então, o programa de integridade ele foi voltado nisso. A gente se baseou tão muito, na verdade, no do CGU, que já tinha um programa de integridade, e aí a gente trouxe para o município, mudando algumas coisas e trazendo também boas práticas, né? Tanto que o nome é esse, Programa de Integridade e Boas Práticas, porque a gente incrementou essa parte das boas práticas. Com relação à matriz de risco da auditoria, e isso já vai até no índice de integridade que você perguntou. A gente mapeou, no índice de integridade são 9 casos, e na matriz de risco acho que chega a 16. Ela está publicada no nosso site, a matriz de risco. E a gente mapeou fragilidades dentro de todas as secretarias, prefeituras regionais. E dentro dessas fragilidades, o que é que a gente mapeou? Por exemplo, quantidade de contratações, quantidade de pregão eletrônico com relação a pregão presencial, se ocorre pregão presencial ou não, quantidade de contratações emergenciais, se a pasta faz muito contrato emergencial, quantidade, por exemplo, na matriz de risco, quantidade de mudança de secretários, a gente acha que isso pode ser um risco, você ter muita alternância de chefia, transparência ativa também, como que está a transparência ativa, se eles estão fornecendo as informações que deveriam fornecer ou não, a passiva, se eles atendem ou não também, são outros fatores que a gente utilizou, quantidade de contratos, acho que até eu já falei, mas se uma pasta tem muito contrato, pode ter mais risco, na nossa visão, valor financeiro também atrelado, é outro fator que a gente acha que pode ter o risco, a questão dos comissionados também está lá na matriz de risco, e eu não me lembro agora exatamente, mas são acho que uns 15 ou 16 itens que a gente mapeou em toda a prefeitura. Anualmente a gente faz essa mensuração para atualizar ela, e a partir disso a gente atribui notas de 1 a 4 para cada unidade, sendo 1 menos risco e 4 muito risco, e isso vai mapear nossas auditorias preventivas.
Na medida que a gente tem que fazer auditoria preventiva, auditoria de gestão, a gente vai falar, não, vamos fazer nas unidades. A gente já tem um planejamento também, está publicado, tem o plano lá anual de auditorias, e a gente vai falar, não, vamos fazer nas unidades que tem mais risco e que a gente, por exemplo, outro fator, quanto tempo tem que a gente fez auditoria na pasta? É outro fator para a gente de risco. A gente quer estar sempre nas pastas. Nossa meta é todo ano ir em todas as secretarias ou prefeituras regionais. A gente hoje não consegue atender isso, mas a gente tenta isso. Então, se um ano a gente foi nessas, no outro ano a gente tenta ir nas outras, para na ideia que a gente consiga ter um panorama realmente do município. E o que mais? O índice não, ele está publicado também. Não, não é um índice externo. É um índice, uma medição que a gente fez, foi desenvolvido pelo órgão. As informações vieram todas do portal da transparência, ou seja, são todas informações públicas. Questão do secretário, tudo bem, talvez não esteja lá, mas está como se diz, na imprensa, está nos sites, então, mas em geral tudo está lá, então, são todas informações públicas, né, e já ativamente. E a gente utilizou essas informações para a gente basear um mapa de risco, uma matriz de risco, de quais eram os maiores riscos na nossa visão de auditoria, né? Até porque teve que trazer uma experiência da gente, do que a gente já, por experiência, viu que dá mais risco para as pastas. Essa mudança de gestão, a quantidade de contrato, o valor envolvido, a quantidade de servidores. Então, tem vários fatores que a gente leva para chegar naqueles valores ali, que é o de 1 a 4. Então, logo no início, está publicada lá, ela tem de 1 a 4, e depois tem toda a metodologia que a gente utilizou, e as notas também que cada unidade ganhou. Beleza? Só um adendo, né? A gente fala do programa de integridade, que está na meta, né? Tem as linhas de ação ali, e que esse em específico, a grande parte está com a auditoria, né? E a gente acaba, de certa forma, também acompanhando. Enquanto promoção de integridade, a gente tem um fortalecimento de gestão, que acaba ajudando, assim como ajudou em um relatório já no início desse ano. Mas a gente sempre trabalha em equipe, né? Porque a gente fala muito em estrutura, né? A CGM está dividida em ouvidoria, em coordenadoria de promoção de integridade. Parece que fica assim muito distante uma coisa da outra, mas não fica, né? Internamente ela se conversa, a comunicação é muito eficaz, a comunicação interna. Então, o Ricardo mesmo sempre passa na cópia, a gente vai na ouvidoria, então, tem essa comunicação, né? Esse trabalho ele é em conjunto, ele não é feito isoladamente. Tomás, o antigo coordenador da COP, ele pediu para sair da coordenação. Motivos pessoais, enfim, ele pediu para ele não está mais na COP. Não, tudo bem. Alguém mais fazer uma pergunta ali? Boa noite. Meu nome é Sócrates. Eu queria saber se tem alguma auditoria, né, alguma fiscalização para o órgão público, assim, no caso da CET, né? No caso que eles aplicam inúmeras multas em São Paulo. No caso, eu queria saber como que funciona essa auditoria, se é uma fiscalização direta, se é só sistêmico, como que funciona essa auditoria, essa fiscalização. A gente nunca fez nenhuma auditoria na CT com relação a multas. A gente já fez com relação a guinchos, está até publicada a auditoria com relação a guinchos. A gente fez também com relação a pátios, está publicada. Com relação à multa, quem dá a multa, em geral, a grande maioria, são os radares, os digitais, né? O que a pessoa passa lá com o carro em alta velocidade e pisca lá, tira foto, etc. E tira foto e dá a multa. A gente nunca avaliou esse sistema. Poderia, inclusive, ser uma auditoria da gente futura. É que, assim, tem muitas auditorias que a gente deve fazer no município, tem que fazer, e a gente meio que hoje vai escolhendo quais que a gente vai fazendo por prioridade. Foi o que eu falei da demanda externa que a gente vai priorizando. Essa é uma ótima auditoria, inclusive, que pode ser feita. Inclusive, se tiver alguma denúncia, a gente tem sempre parte disso, né? Porque é um sistema grande para você fazer auditoria, vai envolver muitos auditores e muito tempo, um prazo grande. E a gente sempre parte assim, vamos fazer uma auditoria que a gente já tem algo substancial. Por exemplo, os radares não estão funcionando e estão dando multas que não eram para dar, ou então está tendo desvio de multa, o interesse de multa, aí tudo bem, já tem algo substancial para que a gente abra uma auditoria. Digo isso hoje, por quê? Porque a gente está com uma demanda muito grande para atender e a gente não está conseguindo atender tudo. Nem tudo que chega a gente atende. Então a gente tem priorizado. Mas na medida que tiver, que nem acontece muitas vezes,
uma denúncia, vai para a mídia. Foi o caso, por exemplo, da Cidade Linda, ou Cidade Limpa, desculpe. A questão do pagamento de propina para alguns, possível pagamento de propina, né, para alguns servidores públicos para que liberassem o uso de placas, etc. Pronto, a gente não estava com auditoria em andamento naquele momento, mas no momento que saiu na mídia, nossa área correcional atendeu, começou, já fez oitiva, acho que já ouviu todo mundo, inclusive alguns processos estão em andamento apurados, outros viram que não procedia, e a gente está avaliando para ver como é que ocorreu o caso e para melhorar, é sempre isso também, né? A gente não só aponta a falha, como a gente tenta melhorar o controle para que aquela falha não ocorra de novo. Esse é o papel fundamental do controle interno. Para a gente estar fazendo parte do Poder Executivo, a gente está dentro da administração pública, a gente tem o poder não só de apontar a falha, mas falar, vamos consertar para que não ocorra de novo. Então, acho que você pode, inclusive, se quiser, 156, tiver mais alguma informação, mandar uma denúncia lá para a gente, que a gente vai avaliar. Mas, por enquanto, a gente nunca avaliou esse sistema. Mais alguém? Não? Então, acho que a gente pode, né, dar o evento por encerrado, né? Eu agradeço aí a presença e a participação de todos, ao Paulo, ao Ricardo também, a abertura do controlador também, e a gente coloca de novo aqui se coloca de novo à disposição, né? O que puder esclarecer em relação aos trabalhos e atividades da CGM, pode entrar em contato, né? A gente está sempre disponível ali para trabalhar em conjunto e ouvir e sempre aplicar as melhorias necessárias, né? Uma boa noite a todos e obrigado mais uma vez.